embassy. No, I know. It's just, I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's why. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Are we ready for a wine? Non, c'est bon, les gars. Voilà. Thank you. Take care. Thank you, bro. How are you? Hello. Hey, how are you? How are you? Hey, how are you? I'm supposed Which to go way? to my embassy. Which way were you supposed to go? Well, So we're trying to go to 62nd. So if we can cross, it would be great. that way. Yeah. Cross? Thank you. Anyone needs to cross, just cross this way. Hurry up, quick, cross, straight across. Allez, là, tout le monde, là, on traverse. Thank you. How are you? Thank you, you're great. Thank you. Et ben voilà. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Essa questão do presidente Macron ensina-nos três lições: liberdade, hegemonia europeia e África. Por que liberdade? Porque a forma como o presidente Macron caminha pela Nova Iorque em direção à sua embaixada demonstra ser um presidente que está bem com o seu povo. E essa liberdade conquista-se apenas quando o líder trabalha em prol do povo. É claro que o líder jamais será amado, querido por todos, jamais. Haverá sempre um ou outro que vai opor-se contra o líder em função de interesses vários, até porque os países democráticos existem vários partidos. Mas a forma como o presidente Macron anda pela Nova Iorque é um sinal de que está seguro. Há muitos chefes de Estados que não podem andar desse jeito de noite nas ruas de Nova Iorque, porque na América há cidadãos de toda parte do mundo e cada cidadão vai a Nova Iorque, vai às Nações Unidas para contestar contra a governação do seu líder. Okay? O presidente Macron, se estivesse a trabalhar muito mal e estivesse a abusar do poder, já existiriam muitos franceses à sua volta e impedir a sua marcha para a embaixada. Portanto, sinal de liberdade é igual ao resultado político que o mesmo tem desempenhado no seu país. A França tem muitos problemas, tem sim, mas existe uma tolerância ao presidente. Na tolerância existem dois extremos, ok? Quando você governa na extremidade, permitindo que as pessoas pobres comem no lixo, isso é uma extremidade da governação, a nível do lado do horror, não é? Ou você governa na extremidade, em que existe tanta liberdade em que as pessoas todas podem, inclusive, chamar o nome do presidente como quiserem. Existem dois extremos na governação. Governação para o bem ou para o mal, dependendo da sua interpretação. Okay? É extremo fazer com que as pessoas pobres comam no lixo. É extremo fazer com que as pessoas chamem o presidente o nome que quiserem e nada os acontecer. E nos dois extremos, o líder escolhe em que extremo quer trabalhar. No extremo em que os pobres chegam ao ponto de comer no lixo, ou nos extremos em que a democracia permite que as pessoas chamem o presidente o nome que quiserem e nada os acontece, porque é liberdade. E são estes dois extremos que farão com que o presidente amanhã possa caminhar lá onde quiser, como quiser. Como dizia o sábio, se você quiser governar contra o povo, leia Maquiavel, George Green e Samsung, se você quiser governar contra o povo. E se você quiser governar para o povo, leia Salomão, o livro de Eclesiastes e da Sabedoria. Portanto, aqui a liberdade do chefe de Estado depende do extremo em que ele está. Ou no extremo em que o pobre é tão pobre que pode comer no lixo,
ou no extremo em que há tanta liberdade, em que as pessoas podem chamar o presidente quando que quiserem e nada vos acontece. Outra lição que podemos tirar aqui desse vídeo tem a ver com a África. Nós em África, a forma como recebemos as visitas é engraçada, é muito triste inclusive. Há famílias africanas onde só assumo, só há comida bonita quando há visita. Até há casas em que quando chega a visita dorme na cama e o dono da casa dorme no chão. Nós entendemos mal a questão de receber visita. Somos tão ingênuos, por isso é que nós fomos colonizados. Porque abraçamos tanto a visita portuguesa que nos colonizou. Então você na tua casa, chega a visita, a cama entregas a visita. Essa visita vai comer a tua mulher tranquilamente. Se já não há caso em que se entrega a mulher à visita, porque nós somos tão ingênuos com relação às visitas que, desculpa, há copo da visita, prato da visita, comida da visita, e a casa está limpa, brilhante quando tem visita. Nós precisamos entender alguns costumes nossos, alguns estão errados, desculpa. Na tua casa você é prioridade. No momento em que o presidente Trump é o senhor em que a rua pode deixar passar, e as visitas, o presidente Macron, que é o segundo homem mais poderoso na Europa, em termos de economia, segundo ou terceiro, vou dizer segundo, top 3. UK, Alemanha, França, top 3. Mas ainda assim, a França está acima da Alemanha, quando a questão é poder. Na América, visita está atrás do presidente americano. Nós recebemos há algum tempo o presidente americano. Os angolanos foram todos em casa. Os malucos foram recolhidos. Ninguém podia circular. Há pessoas que morreram no trânsito porque as ambulâncias não tinham onde passar. Por quê? Porque nós damos tanto valor à visita que nos esquecemos. Esse é um valor africano que deve ser repensado. Há muitas questões africanas tradicionais que devem ser repensadas. A cultura também deve evoluir, há questões culturais, porque naquele tempo fazia sentido, agora não faz sentido. É como aquela história que eu ouvi há tempos da senhora que cortava o peixe, que sempre deitava a cabeça do peixe. A filha também fazia isso, também a neta fazia isso. A bisneta, quando percebeu que na família todo mundo corta a cabeça e deita fora, a fritar o peixe, a bisneta perguntou, então, avô, por que você... Oh mãe, por que você deita fora a cabeça ao fritar o peixe? Não, a tua avó fazia assim. A bisneta foi ter com a avó, foi ter com a bisavó. Então, bisavó, por que na família todo mundo corta a cabeça do peixe para poder fritar? Eu sei que é tradicional, mas por que se faz isso? A bisneta, a bisavó só dizia, pá, eu cortava a cabeça, porque a nossa frigideira era muito pequena, o peixe inteiro não cabia, precisava cortar a cabeça e deitar fora para que pudesse caber na frigideira. Há questões culturais que hoje não fazem sentido nenhum, até são engraçadas. Por exemplo, essa história aqui, claramente, é uma história ilusória, mas já acontecem muitas questões culturais, que se você não perguntar, vais continuar na burrice. No teu país, você é prioridade, o teu povo é prioridade. Não importa, chefe de Estado que vier, claro, entendemos aqui a questão de segurança e não só, mas não importa, o teu povo deve viver na liberdade, deve circular à vontade. Os teus filhos têm visita assim, devem circular à vontade. Eles devem aprender que quando há visita, o papai está a conversar, devem fazer silêncio. Não podem estar a correr aí, fazendo muito barulho e a fazer espragata como fazem. Ficam nos seus cantinhos tranquilamente, ou podem passar à vontade, podem ver televisão, podem conversar, viver as suas vidas. A casa é vossa. Vivam a vossa vida. Então a visita vai vos impedir de viver na vossa própria casa. É complicado. Na minha casa, quando vem visita, eu digo ao meu filho, você às vezes exagera também nas espragatas. Portanto, tranquilamente. O som da televisão, no limite. Tranquilamente. Mas se quiseres comer, passear, beber, estás à vontade. Não te acanhes. A casa é tua, meu. Chega a visita. Calma aí. É como aquela questão aí na casa, né? O filho parte o copo, você grita com ele. A visita quebra o copo. Não, deixa lá, é tranquilo, não faz mal. Então, deve ser igual. Não. O filho quebrou o copo, o que acontece? O mesmo que vais falar para a visita, não é? Em última instância, a hegemonia europeia está em xeque-mate no momento em que o presidente Macron, depois daquela ida de líderes europeus à América, aquela ida massiva, onde houve muitos comentários a respeito da presença europeia na América, questionou-se aqui o poder da Europa. Ok. O
presidente Macron ir para a América, ir ser barrado, telefonar para Trump. O que é que demonstra isso? Uma aproximação, porque nem todos os presidentes, nem todos os chefes de Estado têm número de Trump, temos que dizer aqui. Nem todos os chefes de Estado têm número de Trump. Só alguns têm número de Trump. Alguns têm números da Casa Branca, da Embaixada, mas número de Trump nem todos têm. Macron telefonou. Ok? Aqui uma aproximação pessoal, uma aproximação de poder, também de respeito, acima de tudo. Tanto que o presidente Trump participou da inauguração, da reinauguração aqui da igreja, né? Santuário. Da igreja, da Basílica. Ponto. E, no entanto, também sim aqui se questiona o poder da Europa na América, no momento em que o presidente Macron é barrado, vai aqui dizer que ele estava a circular fora do horário do protocolar, e aí de noite ia ir para a embaixada, não fazia parte do protocolo no seu circuito. Portanto, ele estava a andar na sua liberdade. Logo, a América, o governo americano, não teria, se calhar, como lidar com essa situação aqui. Okay? Mas o presidente Macron a ser barrado pela polícia e ele aceitar, sinal de respeito, sinal de que a polícia tem sim autoridade sobre todo mundo lá, senão ele teria passado. E que, acima de tudo, na casa dos americanos, mandam os americanos, porque a barreira foi feita para Trump. E esse exemplo, primeiro, de liberdade de Macron em circular à vontade, na América mandam os americanos, são esses exemplos de Macron respeitar a polícia, são esses exemplos aqui que podemos copiar para que não sejam realidades. Qual é a tua opinião em relação a essa matéria aqui de Macron pela América? Faz um like, estamos juntos, até já família.